presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje um pacote de 30 bilhões de reais para apoiar empresas brasileiras afetadas pelo aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Aliás, aquelas que foram impostas pelos Estados Unidos com o incentivo aí da família Bolsonaro, né? Mas vamos lá. O plano, denominado Brasil Soberano, visa reduzir os impactos da elevação das tarifas de 10% para 50% sobre diversos produtos brasileiros, como café, carne, frutas, têxteis e calçados. Setores como suco de laranja e aeronaves foram isentos das novas taxas. Sabe quem é que não gostou nada disso? Claro, os bolsonaristas que estão com medo do Lula cooptar a galera do agro. Ih, será que o agro vai virar comunista? Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Será, Daiane, que o agro de todas as pessoas, como se o agro fosse uma pessoa, vai apoiar o Lula? O agro vai apoiar o próprio dinheiro, eu já estou dando spoiler, mas tudo bem. Pronto, obrigada, Ana, porque eu ia dizer exatamente isso. O agro é pop, o agro é tech, o agro mata indígenas, o agro mata quilombolas, o agro vai para onde tem dinheiro. Inclusive, se a gente for pensar pelos ruralistas em si, o Lula tem a Tebet ao lado dele. Então, sim, Simone Tebet representa o agro. Se a gente for pensar, quem não negocia com o PT, os grandes empresários, o Lula tem um vice que é o Geraldo Alckmin, que é o cara que fala para os grandes empresários, que foi eleito para ser... Já tá aí, né? Foi eleito para ser o cara dos grandes empresários, para ser esse elo. Então, assim, não tem uma ideia de, mas que chato, os bolsonaristas estão super inflamados, e já estavam criticando esse posicionamento do agro, que estava um pouco voltado ao Lula. Eu gostei de um termo que foi colocado aqui, que o agro é mercenário, mas o agro é capitalista. Ponto, o agro é capitalista. E esse plano que o Lula divulgou hoje, né, foi apresentado hoje, que é o plano Brasil Soberano, é um plano de crédito emergencial que investe 30 bilhões para enfrentar essa super taxa dos Estados Unidos. Então, a ideia é que os setores que foram mais afetados por a taxação de 50%, a sobretaxa estadunidense para exportação de impostos pelo presidente Donald Trump, uma sanção aí orquestrada pela extrema-direita, que é justamente o setor que até então era o setor queridinho do agro. E aí, justamente, a tensão que vem acontecendo é essa linha. Por quê? Porque se esse setor, que foi muito afetado e que está sendo afetado com a supertaxa, é um setor que tende a estar ali ao lado do bolsonarismo, mas ele compreende que o bolsonarismo o prejudica financeiramente, esse setor ele tende a pular de lado e vai ali ficar ao lado de quem agrada minimamente. E que, no momento, é o presidente Lula. Então, o presidente Lula já teve um aumento de popularidade depois da supertaxação do Donald Trump. A gente já viu as críticas da própria bancada ruralista, da própria bancada do agro, do poder, da Bíblia, questionando a taxação, e teve que se render, e só o Eduardo Bolsonaro e alguns 4 amigos ali, para não dizer que... talvez 2, pronto, eu vou botar 2, porque aí a gente pode fazer uma piadinha depois sobre patetas, 2, 3, enfim, né? Tem um negócio assim de... Só essa galera ainda diz, não, porque a taxação faz sentido, que a taxação é importante, porque a taxação é uma sanção para a gente pautar a anistia. Só que a gente está falando de uma família prejudicando milhões de brasileiros. E a partir disso, eu vou te pedir, Ana, para trazer o vídeo da CNN, por gentileza, aonde é informado esse anúncio que foi feito hoje pelo presidente Lula, que está aí surfando na onda do Donald Trump. Por gentileza. Ana, não é esse vídeo. Esse é outro, perdão. É a outra pauta. Perdão. É da CNN. Não, desculpa. Realmente eu abri o... a gente tá na... Sabe o que aconteceu? Eu abri o corte errado, né? Eu pulei para os atalhos.
Entendi. Perdão, já vai chegar lá. Estamos chegando. Pronto. Agora que eu Mas vi que isso eu não que é eu pulei um corte, a Daiane não hesitou, ela simplesmente entrou no corte, a não gente, falou tranquilo. nada. Vamos lá, eu tô abrindo aqui, Pronto. E perdão. uma coisa, Ah, tá, Ana? A gente hum. não vai mostrar aqui os comentários, que eu não estou querendo dar muita bola para o Gaia, mas observem o rostinho de satisfação desse anúncio do Lula. Olha o rostinho de satisfação do Haddad, gente. Haddad, prestem atenção no Haddad, por favor. Vamos lá. Cadê? Aí. De 2 programas serem reimplantados. E o Fernando Nakagawa vai explicar em detalhes daqui a pouco. Tanto o Reintegra como o Drawback. O Reintegra, que é focado principalmente na exportação de manufaturas, e o Drawback para importação, principalmente focada quando se fala de produtos para benefícios fiscais aduaneiros. Agora, então, Luiz Inácio Lula da Silva anuncia e assina a medida provisória que será enviada, será publicada hoje numa edição extra do Diário Oficial e depois será enviado principalmente ao Congresso Nacional. Não, a gente estava tentando ver aqui, estava ao contrário, acho que está ao contrário para a gente. Mas tudo bem. O presidente Lula, e, portanto, apoiado pelo Congresso Nacional, está no tete-a-tete, ali numa simpatia danada com Davi Alcolumbre, Hugo Mota do outro lado também, junto de Geraldo Alckmin. Por que é importante essa cena? Porque é o Congresso Nacional quem vai validar essa medida provisória. Cabe ao Congresso fazer essa medida virar lei. Olha, a primeira coisa, eu queria agradecer a presença dos deputados aqui, dos senadores, e a presença do Hugo Mota e do Davi, porque o time do governo está passando a bola para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês. Além de parabenizar o companheiro Alckmin e o Haddad e as equipes que trabalharam, Gleisi Fávaro e outros ministros, Rui Costa, na apresentação dessa proposta, é importante a gente dizer que a gente não pode ficar apavorado e nervoso e muito excitado quando tem uma crise. A crise ela existe para a gente criar novas coisas. A humanidade ela criou grandes coisas que salvaram a humanidade em tempos de crise. Nesse caso, o que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existem. Na questão comercial, por exemplo, é inadmissível alguém dizer que tem déficit com o Brasil, quando nos últimos 15 anos o superávit deles foram de 410 bilhões de dólares, se colocar bens e serviços. Continua na ofensiva, né? E isso precisa ser dito, né? Porque toda essa história aí do Trump é baseada em mentira, né? Não, porque vocês têm déficit, não tem, né? Exato. Não é pouca coisa. A segunda coisa é que aqui no Brasil nós temos um poder judiciário autônomo em que está garantido na nossa Constituição de 88 e que o Poder Executivo e nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. Caraca. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado, e tampouco assim. Nossa, eu fui até o limite aqui do vídeo, porque eu queria ouvir esse trecho até o final. Realmente, né, os Estados Unidos é uma estratégia muito recorrente, né, de demonização dos seus adversários, seja lá quais forem, né, eles arranjam alguma coisa, e no nosso caso eles tiveram que raspar-se o tacho para arranjar alguma coisa para criticar o Brasil, né.
Pois Tá é, anotado. porque a gente precisa Ah, lembrar de duas coisas. Uma é que a política... não, desculpa, Oi, foi não? Acho que delay eu mesmo, fui e foi voltei. delay. É. Pronto. A gente precisa lembrar de duas coisas, né? Uma coisa é a política externa dos Estados Unidos, é uma política pautada da dicotomia, nós contra eles, e eles pegam muito a linha do patriotismo, e sim, existe uma ideia de nacionalismo real nos Estados Unidos, que eles são os americanos. Como assim você não fala inglês? Porque nós somos americanos, você está aqui, você tem que falar a minha língua. Não é algo assim, sabe? Não tem meio termo, muitas vezes, com o estadunidense, porque eles se acham soberanos. Pronto, os estadunidenses, eles dizem que são americanos. Problema do resto da América, né? Sul-americano é sul-americano, é latino. Na verdade, eles pensam o seguinte: somos americanos, tem os canadenses aqui do lado, e o resto é latino, que a América é deles. É um negócio assim surreal, mas é o pensamento estadunidense. E o Trump é uma das figuras que explora isso muito bem. E aí é o que o Lula traz, quando ele fala que a soberania do Brasil é intocável, é de fato isso. E a gente vê as pessoas irritadas e questionando o Lula. A gente falou ontem sobre o que ele cita de Brasília, que é o seguinte: o Trump ele resolve, para justificar uma medida nos Estados Unidos, que é uma medida arbitrária, que vai ferir os direitos humanos, que tomaram a polícia de algumas capitais, dentre elas Washington. Ele diz que outros países têm uma taxa de violência altíssima, e cita o Brasil, e cita Brasília, e aí a gente falou sobre isso ontem, quem quiser pode ir lá no corte, que é uma mentira, uma falácia. Brasília em si não é a capital com maior índice de violência do país, pelo contrário, é uma das mais baixas. E aí o Lula anuncia, é uma coisa assim ridícula, e aí quando o Lula vai anunciar essa medida, a galera do agro, do pop, alguns empresários que de fato estariam muito impactados com as tarifações que ainda continuam, como a turma do café. O Lula ele abre um leque, um diálogo com uma galera que ele então não tinha até então e que não era muito bem aceito. Tinha aquela brecha assim do precisamos do Banco Safra para continuar comprando produtos, para continuar investindo, para continuar nossas relações. Precisamos dialogar com muita gente, mas agora ele está na linha da popularidade. Poxa, de fato, o Lula não virou as costas para a gente como outros viraram. Então, eu vi vários comentários em relação a uma tentativa aí de alguns deputados bolsonaristas de criticar a medida, mas até então a medida é realmente necessária, até porque aí, só para a gente finalizar, Ana, a gente precisa também lembrar, por mais que a tarifaço virou um tarifinho, algumas empresas já estão dando férias coletivas nessa época do ano, que não é tão comum assim, pensando justamente para tentar impedir uma recessão, uma quebra ali de valores, né, que não consiga manter as suas contas. Então, uma ruína financeira aí dessa empresa. Então, essa medida de financiar, de ter subsídio, de ter um empréstimo, de ter e aí o projeto do Lula também vai ser sancionado, vai para o Congresso, mas é importante também pensar que o Lula está falando sobre fomentar a economia interna e aumentar também a exportação e o trabalho com outros países, como diálogo com a China e a Índia. Então, a tendência é que isso seja estabilizado e é fortalecimento em relação ao BRICS, porque agora vai ser realmente importante que o BRICS tome conta, tome a frente, já que é por causa do BRICS e não por causa apenas do PIX, né? Como fala o Trump, não é por causa do Bolsonaro, porque o Trump não está nem aí para Bolsonaro. Tem questão aí sobre o nióbio, terras raras, sobre os bancos perderem essas taxas por causa do PIX, sim, mas ele não pode se meter na nossa soberania. É isso, Ana. Exatamente. Dai, a gente vem falando, né, da posição dos Estados Unidos, assim, né, de tá esperneando, né, basicamente, né, tá tentando recuperar na marra aí uma posição de centralidade no mundo que eles não têm mais. E tenho repetido, né, que isso dá ao mundo a oportunidade de se reorganizar para além dos Estados Unidos. Perdão. O que
O que isso dá também, e pensando aí no Brasil, é a oportunidade também do Brasil exercer a sua soberania e exercer uma posição diante do mundo que a gente perdeu em grande parte durante o governo Bolsonaro, né. Uma posição diplomática muito forte, o Brasil sempre foi internacionalmente muito forte, muito respeitado, e hoje a gente tem essa oportunidade de se mostrar para o mundo como uma nação soberana, né, como uma nação que não apenas, sobrevive, mas lidera no seu, né, no seu entorno e tem capacidade de negociar e de se estabelecer junto com outros países, com uma posição de respeito, né. Então, de fato, o pessoal no chat estava dizendo ali, né, "Pô, que orgulho de ser brasileiro vendo uma coisa dessa e tal", e dá mesmo, né, orgulho de ver, assim, o país se portando como gente grande, não como a criança birrenta que os Estados Unidos estão se demonstrando ser aí, né. O pessoal no chat aqui está lembrando também bastante da quebra das patentes. Sinceramente, eu também estou aguardando muito por isso, assim. Claro, ainda tem muitos passos corajosos aí para o Brasil tomar, né. É claro que eles têm que ser tomados sempre com cautela também, né, sabendo, né, o tamanho das brigas que a gente compra, eh mas a gente tem feito grandes progressos nesse sentido. Não sei se sairia, né, uma quebra de patentes agora, né, estrategicamente pensando, mas é algo que já foi colocado na mesa e já foi levantado, né, como possibilidade de retaliação aí. E por outro lado, você está certíssima em lembrar, Dai, sobre a forma como o governo Lula apesar, né, alguém lembrou aqui do chat, né, que o grande espantalho aí dos Estados Unidos é sempre os comunistas, né, e da direita de forma geral. O governo Lula está muito longe de ser um governo comunista, pelo contrário, né, é um governo muito mais de centro, né, do que qualquer outra coisa. Mas, mesmo assim, né, o pessoal do agro, o pessoal, né, está sempre, com um pé atrás, mas o governo Lula não tem deixado eles na mão de jeito nenhum, né, de jeito nenhum. O que neste momento talvez seja o que precisa ser feito também, né, porque, a gente estava eu ia comentar isso, eu estava dando risada quando você falou do tarifaço que virou tarifinho, porque eu li a expressão tarifofo esses dias. E eu não consigo tirar isso da cabeça, o tarifofo, né. Apesar dele ter sido meio que um tarifofo, tem ainda um impacto muito sério na nossa economia, não é para ser levado como brincadeira não, a gente tira sarro porque tira sarro do Trump, mas é um negócio super sério que precisa ser levado a sério aqui dentro também, e o governo tem que fazer o que tem que fazer, que é enfrentar o bully por um lado e tentar proteger os nossos aqui por outro lado. Ficamos por aqui, Dai? Me enrolei um pouquinho aqui nesse. Ficamos, Ana. Vamos lá, chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.